Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Prazer enorme estar aqui mais uma vez. Eu, você e o Trânsito, nosso programa que toda terça está trazendo um conteúdo específico para vocês. Bom, nada mais importante, né, do que falar de trânsito, é falar de como os nossos agentes de trânsito estão trabalhando com essa demanda enorme que está tendo de sinistro de trânsito. E eu tenho que convidar quem está na ponta, na linha de frente, o agente de trânsito referência do Brasil, que é também da equipe aqui da Rádio em Trânsito, Tiago Paltrinieri. Seja bem-vindo, Tiago. Olá, Val. Tudo Olá, bem? pessoal. Tiagão, bom, vamos começar 2026 informando, dando conhecimento, isso que é muito importante, né? Então, eu gostaria de falar uma das dúvidas que ontem mesmo eu tive com um agente de trânsito do Ceará, discutindo sobre frota. E há tempos isso já bate na minha porta, né? E vocês que trabalham hoje na ativa, eu já não estou mais, mas é importante a gente ter um pouquinho uma noção básica de como funciona. Olha, eu tenho 3 agentes, eu preciso comprar uma viatura, eu preciso comprar a moto, como que eu administro esses veículos, o que que eu faço para dar passos em direção a isso? Primeiramente, eu acho que a gente precisa desmistificar essa questão de compra de frota, né? O pessoal ainda, me parece, muito apegado à necessidade de comprar os equipamentos. Hoje em dia, eu diria, pela experiência que eu tenho com relação à frota da instituição que eu trabalho, eu diria para você que é quase que não vale a pena, é impossível se pensar em adquirir frota, porque a manutenção ela carece de uma equipe muito específica para manter isso, e toda vez que você precisa de uma reposição de peça, você tem que abrir uma licitação, é um processo trabalhoso, muitas vezes você não consegue a tempo de colocar essa viatura, de levantar essa viatura de novo para a ativa. Hoje, o que eu costumo indicar para a galera é a locação desses equipamentos. Geralmente Então você é paga possível a locação hoje. Então eu posso totalmente possível, locar, para fazer um contrato, esse você contrato paga um temporário, valor assim, por mensal, você, igual carro de assinatura de locadora, você Sim, paga um sim, valor conheço. mensal e a locadora é responsável pela manutenção do carro. Então, Muito nesse bom. aspecto, se a gente for falar de gestão dessa frota, aí nós já começamos a falar sobre uma realidade melhor. Ainda vai precisar de ter alguém para cuidar? Vai. É interessante que tenha. Por quê? Veja bem, Alguém que se responsabilize, né, pelos cuidados, embora seja terceirizado, mas naquele momento ele está sobre a minha responsabilidade, certo? sim, eu preciso, pelo menos, notificar a locadora das manutenções que precisam ser feitas, como troca de óleo, troca de pneu. Isso não tem como a locadora controlar. Então, precisa ter ali um chefe de frota, um gestor de frota, ou alguém que vai cuidar dessa gerência, desse gerenciamento desses equipamentos para encaminhar a locadora para a manutenção. Agora, deixa eu falar uma coisa. Cada cidade tem um nome, o departamento tem uma titulação, certo? Certo. Tem, às vezes, uma cor diferente da outra. Eu posso fazer isso, ir na moto e colocar as cores que eu quero, adesivar, por exemplo, numerar para ter maior controle, isso é O que permitido você no precisa contrato? fazer é permitido. O que você tem que fazer? No contrato de locação, você já tem que especificar que
os veículos locados para viaturas devem constar na cor como fantasia. Na cor tem que estar a alteração escrito fantasia. Porque aí, como fantasia, você pode alterar mais de 50% da cor do veículo com uma plotagem. Então, aí você coloca a plotagem que é do seu departamento. Por exemplo, a nossa frota... E controle de quilometragem, combustível. Nós temos, como exemplo, né, nós temos... um corte aí. Cortou? Voltou? Voltamos? Voltou. Beleza. Controle de combustível... Controle de combustível vai depender muito do contrato de combustível que a prefeitura tem com os fornecedores de combustível. No nosso caso, nós temos uma gerenciadora que fornece um cartão para cada viatura, que ela vai no posto e abastece a viatura. Então, lá, quando você vai fazer a compra do combustível, você coloca a sua matrícula e a quilometragem da viatura. Então, isso já fica controlado pela essa gestora. Entendeu? Então, vai depender muito. Aqui, por exemplo, a gente tinha Aqui a gente tinha um posto de abastecimento, que era do município, entendeu? A gente já teve uma requisição de abastecimento. Ali. Isso. Hoje também então, acredito que não tenha mais, não. Vai depender do contrato que a prefeitura tem de abastecer os carros oficiais, né? E para todos os efeitos, também tem um ponto que é importante citar, Tiago, que para todos os efeitos legais... Pode falar. Isso serve para carro e motos. Carro e motos. E para todos os efeitos legais, desde que você coloque no contrato de locação as placas das viaturas, mesmo que sejam locadas, elas gozam das mesmas prerrogativas de um veículo oficial. Isso vale para o artigo 280, parágrafo 6º do CTB, que fala que as viaturas de trânsito não sofrem multa, certo? Não cometem infração. Então, isso também vale para as viaturas locadas. Dependendo do local, você passa do pedágio como veículo oficial também, tá? Então, independente da sua frota ser oficial de fato ou ser locada, ela vai gozar das mesmas prerrogativas legais. Perfeito. Outra dúvida, né, que acontece, por exemplo, a gente tem visto aí algumas cidades que alguns políticos fiscalizando as viaturas dos agentes de trânsito, né, porque ele não acha justo o trabalho obrigatório do agente de trânsito. Daí ele vai e descobre que uma viatura está com documento irregular. Quem faz esse controle da documentação da viatura especificamente? Ele é o gestor da frota. Isso, ele que vai verificar essa documentação. Mais uma das obrigações. Sim, aí a gente pode verificar desse gestor a questão do licenciamento das viaturas, a questão da plotagem, se ela está em condições. Porque o CTB também diz que não pode ser... O CTB é o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Você não pode fiscalizar se a viatura não estiver caracterizada. Então, a plotagem da viatura precisa estar bem caracterizada. Tem que verificar questões de equipamentos de porte obrigatório, como chave de roda, macaco, esse tipo de coisa. O gestor também pode ficar pelo menos nessa controle junto aos agentes. Verificar a condição de pneu,
a troca, rodízio de pneu, esse tipo de coisa, porque a viatura precisa também estar em condições para que o agente de trânsito rode com segurança. Perfeito. Lógico. Aí a gente evitaria Lembra... casos como, por exemplo, aconteceu já algumas vezes, que eu particularmente não consigo concordar com essa forma de trabalhar de alguns agentes que saem para a rua com a sua viatura com problemas que determinam a sua fiscalização, coloca a viatura em roda para rodar com problemas que deveria ser sanado antes de colocar a viatura em circulação, e aí para fazer aquela... Na minha visão, é muita mídia. Fiscalizar a própria viatura, guinchar a própria viatura, como eu já vi acontecendo. Isso para mim, o gestor de frota deveria evitar. Tá. Um agente de trânsito, né? Pergunta que não quer calar. Ele pode se negar a querer sair com uma viatura específica? Ele pode se negar desde que a viatura esteja sem condições de uso. O CTB, nas suas normas gerais de circulação e trânsito, determina que, ao se colocar o veículo em circulação na via pública, eles têm a condição de segurança. Perfeito. Então, a viatura, ou todas as condições dela, tem que estar em perfeito estado. Tem que ter gasolina para chegar no destino final, é isso que diz lá, né, no CTB. Então, é que nem eu vi, agente de trânsito com placa elegível. Como é que esse cara coloca a viatura para rodar com placa elegível? Não vou assumir. Eu não vou assumir essa viatura. Detalhe, muitos agentes de trânsito que fizeram a fiscalização da própria viatura esqueceram um detalhe importante. Identificaram o condutor na lavratura do auto de infração, porque o condutor ele responde solidariamente. Porque ele colocou o veículo em circulação. Só que o que eu vejo quando o agente de trânsito quer fazer mídia, alguns, né? Querem fazer mídia em cima, como você diz, né? Tocar tambor para o maluco dançar, né? Para maluco dançar. Quando ele quer fazer mídia, ele pega e ele vai lá e lavra o auto de infração da viatura dele propriamente. Só que ele identifica o condutor, porque ele, se o gestor tiver ali, vai identificar que era ele que se habilitou a usar a viatura naquele estado. Porque se não identificar o condutor, tem um negócio chamado multa NIC, né? No veículo de propriedade de CNPJ, de empresa, tem a multa de não indicar o condutor. Quem é que não vai indicar o condutor? Por que ele não foi indicado na autuação? Perfeito. Ele responde solidariamente. Agora, como é que eu coloco na via pública uma viatura para rodar que não tenha placa legível, que não esteja em condição de pneu para rodar, que não tenha condição de segurança mínima? Como que eu vou sair para a rua e vou colocar na via pública uma viatura sem condições? Então, eu posso sim. Aliás, eu não só posso, eu devo recusar trabalhar com esse tipo de condição. E justamente fala, mas eu sou obrigado. Não, não é obrigado, não. Obrigado, você sabe, é sair com uma viatura em condições reais de uso. É esse o negócio, né? Então, precisa definir certo. Eu acho assim, não existe nenhuma legislação que vai falar para você que você é obrigado a assumir a viatura sem condições. Aliás, muito pelo contrário, o que nós temos é uma legislação federal que falamos muito pouco aqui, né, Valéria? Chamada Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, que diz que você não pode colocar em circulação na via pública um veículo que não esteja em condições. Agora, como que um gestor meu vai me obrigar a sair com a viatura que não está em condição de rodar? É só pegar o CTB e mostrar para ele, falar, tá aqui no CTB. Pôr num papel, como diz aí. E lembrando, né, que aquele gestor, muitas vezes, ele está ali temporariamente, e você vai ficar sujo na praça, porque você é funcionário, né, efetivo ali do seu cargo. Então, toma cuidado, porque... Um outro assunto que também é importante a gente pontuar é que algumas cidades, alguns agentes de trânsito não fazem isso, tá?
que é os agentes de trânsito têm a obrigatoriedade do curso de condução de veículos de emergência. Emergência, falou, esqueci, isso é muito importante e às vezes ele não tem conhecimento que é a da obrigação. Perfeito. E aí é bom tocar nesse assunto, por quê? Porque não dá nada até o dia que der alguma coisa. É. Porque no dia que você se envolver num sinistro de trânsito e a outra parte se sentir lesada, a primeira coisa que ela vai começar a fazer é cavucar se você tem tudo aquilo que precisa. Sua habilitação. Procurar a sua falha, né? Procurar onde você errou. E você, como o cumpridor ou aquele que faz se cumprir a lei, você não pode simplesmente dizer que você não tem conhecimento ou que você não foi obrigado a fazer o curso de condutor de veículo de emergência. Tem que fazer. Todos os agentes precisam de curso de condutor de veículo de emergência, vinculado na CNH. Isso. E tem atualizações, viu, gente? Só para quem não validade sabe. de 5 anos, e a 5 anos precisa ser renovado. A cada 5 anos precisa ser renovado. Muito bem lembrado, seu Tiago Altrinieri. Bom, a pergunta que não quer calar, que a gente vai fechar esse bloco aqui desse assunto muito importante, que é, você tem um gestor aí que cuida da frota, você tem frota, está a frota da sua cidade, você acha que precisa só comprar, que não tem dinheiro para comprar? Presta atenção, tem muita coisa aí que você não sabe e conhecimento é necessário para que você possa crescer, evoluir aí na sua cidade, para que daí sim, efetivamente, você esteja salvando vidas no trânsito. Tiago, a pergunta que não quer calar. Há uma diferença muito significativa entre comprar e locar? Porque a alegação é, não tenho dinheiro, nunca tenho dinheiro. Tem. Olha, vamos colocar aí, eu vou colocar números aqui, que agora eu não vou conseguir comprovar esses números. Simbólico. São simbólicos, Não, exato. pode ser simbólicos, põe. Mas vamos imaginar que você vai comprar hoje a caminhonete mais barata do Brasil, que é uma Aurora. Certo? Renault Aurora. Ela está em torno aí de 70 a 80 mil reais uma caminhonete dessa. Certo? Muitas cidades estão utilizando ela no trânsito. Você pagar por mês um contrato de locação 20 mil reais por mês, com toda a manutenção inclusa, é muito, inegavelmente, muito mais vantajoso. Do que todas as despesas que gera o veículo e entregar na mão de terceiro que cuida disso, e você pode, daqui a um período, renovar essa frota através da locação também, né? Sim, já pode prever no próprio contrato. A frota vale por 2 anos, depois tem que ser renovada. Então, porque daí você está sempre com um veículo zero ali, né? Exatamente. De acordo com a necessidade da sua cidade. E você traz conforto para a atuação do agente de trânsito. Porque ficar 12 horas dentro de uma viatura ruim, desconfortável, é matar o agente de trânsito a longo prazo. Então, a gente precisa pensar no conforto também do trabalhador, né? A gente querer... Falhou o microfone. Está falhando. País que vive... Agora sim. Num país que vivemos, viver sem ar-condicionado, na minha cidade, pelo menos, é inadmissível. E quando eu vejo isso, a aparência daquela pessoa está cansada, suando, pegando fogo. Dá para trabalhar nessas condições? Ah, mas é assim. Detalhe, não o precisa. uniforme, É assim. o uniforme pesa, o uniforme esquenta. Não tem como falar que não esquenta. Esquenta. Colete, algumas cidades já estão usando o colete, Isso. né? Aí você pega as cidades do Nordeste, onde são frequentemente está calor, para trabalhar com uniforme, colete, você precisa garantir que ele tenha pelo menos um pouco de insalubridade para trabalhar. Perfeito. Tiago, quero agradecer você, muita valia esse conteúdo necessário,
São muitas cidades aí que têm essa falta de conhecimento, a gente precisa levar. Compartilhe esse vídeo, porque é muito importante. Quero agradecer a Trânsito Educação e também a TVIC Tecnologia, que está sempre patrocinando as nossas lives aqui junto com a gente. Tiago, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço, querido. Abraços a todos.